Oi, 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 galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen Kimier e vim ficar com vocês nesse episódio de Na Rocha Cast. Infelizmente, minha mãe, Andréa Rocha, não pôde estar com vocês, mas eu tô muito feliz de participar dessa edição que vai ser super, super, super especial. Primeiro de tudo, quero agradecer os nossos patrocinadores, que são quem acredita e patrocina aqui esse podcast. Vamos lá? Primeiro, Arte Pedras, que trabalha aí com pedras, com soleiras. Lá em casa tem Arte Pedras em todo canto. Também um abraço pro Anderson, que é nosso assessor jurídico. Book Comunicação Visual, precisando de personalizados para sua festa, para sua empresa, só falar aqui, ó, com Book personalizados. A Book fez parte de muitos aniversários da minha casa, de muitas empresas que já rolaram na minha família também. Abraço aí para a equipe da Book. Melo Carvalho, gente, quem não precisa de um sorriso saudável, um sorriso bonito, entre em contato aí com o Melo Carvalho. Um abraço aí para a galera do Melo Carvalho. Climec, gente, estética facial, estética corporal, depilação a laser, entre em contato com o Climec, que também tem aí, precisando de alguma emergência, temos aí também o Dr. Paulo Henrique para atender vocês. Danila Neres, que esteve aqui com a gente no nosso podcast falando sobre um assunto super importante hoje em dia, que é o autismo. E delícias da Dona Chiquinha, que mandou aqui pra gente essas delícias que já já a gente vai abrir juntinho com vocês. Gratidão, galera, por vocês estarem com a gente em parceria aqui nesse projeto. E eu estou aqui com o Marcos Vinícius. Tudo bem com você? Muito prazer te receber, viu? Gratidão por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, fala um pouquinho sobre você. Quem é Marcos Vinícius, pra galera conhecer você um pouquinho. Vou deixar você falar primeiro, pô. Fala bastante aí. A galera te conhecer não, né? Você é bem famoso por aqui. Sou não. Então, é um prazer estar aqui com você. Queria agradecer a Andréia também pelo convite que ela fez. E, pô, é muito bom estar aqui, né? De voltar a Cambuí. Uma pena que não tá todo mundo aqui. Pois é, devia estar. Elias Santos, faz favor, ó. Elias Santos, você tinha que estar aqui. Tua batata assou, hein? Eu tô sabendo, hein? Eu tô sabendo e eu tô anotando tudo, viu, Elias? Não, mas que isso. Elias é um parceirão, sempre foi um grande parceiro. E, pô, Cambuí foi um marco na minha vida, né? Eu vim pra cá, eu sou de Pouso Alegre, vim pra Cambuí cedo, né? Fazer rádio, assim que a Estéreo Sul nasceu. O pessoal das antigas aí vai se lembrar da Estéreo Sul, né? Que hoje é a Rádio Viva, né? Hoje é a Rádio Viva. A Estéreo Sul era da Rede Bragantina, que hoje nem Bragantina é mais, eu acho que é Energisa, né? É Energisa. E naquela época foi uma época de ouro, o rádio tava começando e foi a primeira emissora aqui em Cambuí. E eu vim pra cá bem no início dela. Na época tava o Jaime de Almeida, o Jaimão, o famoso Jaimão. Abraço, Jaimão. E o Cleverton Andrade, que é o Fubazão. Fubazão, tua batata tá assando também. E esse pessoal tava aqui em Cambuí. O Fubá é de Passos, né? E veio pra Cambuí. E eu me lembro que a rádio tinha aberto um teste, né, pra locução, e eu vim de Pouso Alegre. Uma amiga minha falou comigo, olha, tá tendo um teste de locução e tal, e eu fazia nessa época rádio em Pouso Alegre. Era adolescente, fazia rádio clube em Pouso Alegre, era uma AM, você nem sabe o que é isso, né? Não. Então, a AM era uma frequência, frequência modulada de FM e amplitude modulada era AM. Ela ia em ondas curtas, né, enfim. Diferente de frequência de FM, que ela parece um laser, né? Então, onde ela bate, ela vai reto. E a frequência modulada, ela vai reto, e a amplitude modulada, ela faz curvas, né? Então, você pegava mais longe, enfim, detalhes, né? E eu vim para Cambuí, fiz o teste, passei no teste e comecei a trabalhar aqui. E eu me lembro que essa época foi sensacional, porque era uma novidade em Cambuí Rádio, o pessoal, né, entrava em contato com a gente por telefone, pedia música, e foi nessa época que eu conheci a galera. A galera, inclusive meu padrasto, Elias Santos. Inclusive, Elias Fagundes hoje em dia. Tirou o Santos. Tirou. Por que você tirou o Santos, Elias? Nova fase da vida dele. Numerologia? Foi uma nova fase, ele
tava mudando ali, ele falou Se assim, não, transformou. hoje eu sou um novo homem, sou uma nova pessoa, então um novo nome. Botou o Fagundes. Botou o Fagundes. E o Elias sempre foi. Aí eu conheci o Elias, sabe como? O Elias, ele foi fazer um teste na rádio uma vez. O Brian, né? O Brian. Eu quero saber por que desse Ele Brian. tinha o cabelão dele batia na cintura. Nossa. Eu tenho umas fotos aqui, depois eu vou te mostrar. Tá bom, você me manda. Então, aí o Elias foi na rádio um dia fazer um teste. Eu acho que o Elias foi o segundo. O primeiro foi o J Choque. Você conheceu o João Carlos? Não. O Jota. O João Lambert. Tá, sim. O João. Primeiro foi o João, entrou na rádio junto com a gente e tal, tava trabalhando. Talvez eu não entenda muito bem esses apelidos. Então aí eu vou te orientando. Beleza. O João, o J Choque, ele tinha o apelido de J Choque porque é o seguinte, nós tínhamos uma mesa na rádio e o João ficava muito nervoso quando ele entrava no ar. Então ele tomava muito choque de estática na mesa. E eu lembro que o Betão, que era um outro figura aqui de Cambuí, o Beto Sibuski, o Beto, a mãe dele tinha uma luva, aquelas luvas de lavar a pia, e o João ia lá pegar pra poder não tomar choque. E operar pra não tomar choque. Então assim, você imagina o astral que era trabalhar na rádio. E o Elias apareceu, do nada. Chegou um dia lá, bateu lá, falou, pô, queria fazer um teste, tem vontade de fazer locução de rádio e tal. E falou, mas vamos aí. Magrinho, com cabelão. Parecia o Shazam da Meu família Deus. Shazam. Tanto é que mais um apelido pra você que tá sabendo agora, Shazam. Shazam. Um cabelão. E era engraçado, porque... E o Elias passou no teste. Eu me lembro que o dia que ele entrou na rádio, a gente fez uma brincadeira com ele, zoamos ele pra caramba e tal. A gente sempre zoava o Elias, a gente zoava todo mundo, na realidade, né? E ficou um grande parceiro naquela época, ficamos amigos. E eu me lembro, o Elias marcou muito, porque o Elias, ele tinha um Corcel azul. Você sabe o que é um Corcel? Não. Nem queira saber. Parecia o carro dos Flintstones, porque não tinha o assoalho do carro. Nossa. Tinha uma madeira. Mas essa é a cara dele, na dele, verdade. Né? Ainda continua desse jeito? Eu não vou comentar sobre. Continua assim ainda. E o Elias era muito engraçado. É o rei da Gambi. Gambiarra pra tudo quanto é lado. Som, luz, era o cara da gambiarra. E a gente formou uma equipe muito legal. Depois dele veio outras pessoas. Veio o Elias, depois veio a Renata Bueno, depois veio o Ricardo Lambert também, que é sobrinho do João, que é o J Choque, o pai da luva. O Jaimão, o Fubá, que era lá de Passos. Eu me lembro da Denise Marques também. Se eu não me engano, a Denise é professora aqui em Cambuí ainda. Eu acho que ela exerce ainda a profissão. Me lembro, assim, dessas pessoas todas que somaram. Então, foi uma época muito boa. A rádio tinha acabado de dar um start, assim. E foi você que treinou toda essa galera. Treinei. Depois veio o Geleia. Deve estar ouvindo a gente também, deve estar assistindo. Provavelmente. Grande Geleia. O Odair, famoso Potrão. Quem sabe, né? O Potrão era muito engraçado. Ele tinha uma voz, né? Uma voz muito grave. E eu me lembro que uma vez nós fomos numa danceteria aqui, do Grilo. Conheceu o Grilo? Sim. Você é nova, mas você sabe quem que eu tô falando, né? Sei. E o Odair foi fazer uma locução e rachou a caixa. Eu falei, pô, isso é um potrão, né? Então ficou. E eu botei o apelido na galera. Botei Geleia, que ficou até hoje, né? Então a gente se divertia muito. A gente trabalhava com muito afinco. A gente fazia uma plástica da emissora, que é toda a programação, a grade de rede da rádio. Então, assim, todo mundo se dedicava muito e era muito gostoso trabalhar nessa época com o rádio, porque, pô, era todo mundo jovem, né? Você imagina, em Cambuí, todo mundo, pô, participava. Porque naquela época a rádio era um estouro, porque era uma novidade aqui. Então todo mundo entrava em contato, o pessoal participava. Vocês eram o grupo famoso da cidade. A gente fazia altas festas também na rádio, pedágio. Pedágio, eu participei, mas já eram do pedágio da Rádio Viva, né? Já não era em Estéreo Sul mais. Eu lembro que na Estéreo Sul nós fazíamos alguns pedágios, a gente fazia alguns shows. A gente sempre estava movimentando a cidade de alguma forma. Sempre fazendo um apoio, uma festa de peão, principalmente. Cambuí sempre teve essa coisa da festa de peão muito enraizada, né? Sim, e sempre foi muito legal as festas do peão aqui. Então, são de super qualidade, né? Sim. Inclusive, essa semana começa. Naquela época, eu me lembro que veio muitas vezes Zé de Camargo, Chitão, vinha uma galera de peso, sabe? Naquela época lá. Então foi uma época de ouro, assim, da minha juventude. Tinha acabado de sair da adolescência, vim pra cá, assumi, assim, uma responsabilidade de trabalhar na rádio.
E tive o prazer de dividir minha vida com essas figuras, né? E o Elias... Que você tem contato até hoje. Tenho, eu faço questão Parece de que você ter tem contato. um grupo aí, né? Nós temos um grupo, inclusive tá todo mundo de cabelo em pé aqui, achando que eu vou Com entregar todo medo. mundo. Mas eu vou segurar minha barra aqui, ó. O Elias tá mandando mensagem, cuidado. Tô brincando. Mas então, assim, foi uma época muito legal. Foi uma época de ouro. Eu considero todos eles até hoje, assim... a gente acaba se separando por questões da vida, né? Claro. Cada um vai para um canto, alguns casaram, enfim, cada um foi para um canto, mas a gente, quando se fala aqui no grupo, é como se a gente Uma amizade, um vínculo, né? É como se a gente tivesse saído da rádio agora há pouco, né? Porque, sabe, as histórias, a gente conviveu Vocês ali. começaram, né, a vida juntos, praticamente. Exatamente. E hoje você vê que o Elias ainda continua, né? Na comunicação. Continua e não sai de jeito nenhum. O Adilson França, esqueci do Adilson França, devagarzinho eu tô lembrando aqui. O França também, se eu não me engano, tá fazendo rádio ainda. O Janilton Ribeiro, conheceu o Janilton? Uhum. O Janilton também com a gente. Então, assim, foi muita gente. Então, foi muito legal. A Adriana, que trabalhou com a gente na rádio, que era secretária da rádio. A Alessandra. Bacana. Mas e aí, o que te fez ir embora? E quando você foi embora, né? Na realidade, eu tinha um amigo que tinha migrado pra Inglaterra. Né? Quando eu vim pra Cambuí, ele migrou pra Inglaterra. E eu sempre tive vontade de ir embora. Sempre tive vontade, né? De conhecer a Europa. Voar. E tal. E aí eu sempre tive aquela coisa, né? Eu, aqui em Cambuí, eu tinha um programa também, que era à noite, que eu fazia as traduções. Ah, bacana. Era o Love Songs. Então, assim, eu fazia as traduções naquela época, era uma coisa muito... o pessoal adorava. A Aí você Rádio pegava Cidade as músicas de São Paulo, em inglês, né? De abertura de novela, né? Essas coisas todas. Traduzia. E você mesmo cantava? Não, eu não cantava, eu traduzia. Elas tocavam e você falando. Tocava e eu falava em cima, eu dava a tradução. E aquilo era um estouro, assim, de audiência, era muito legal. Pra época era sensacional. Sim. Né? Porque a Rádio Cidade de São Paulo lançou essa coisa da tradução. O Bob Floriano, que era um locutor da época da Rádio Cidade, lançou isso e, então muitas emissoras faziam também. E eu me lembro que naquela época era muito difícil porque não tinha internet naquela época, né? Então a gente tinha que se virar para poder traduzir. E traduzia ao pé da letra direitinho. E era assim, foi muito legal. Então, assim, foi... Teve um episódio, minha mãe e o Elias fizeram um encontro de casais. E aí lá na frente o Elias colocou uma música romântica em inglês e começou a traduzir. Aí a inspiração. Elias Santos. E a gente zoou ele. Elias Fagundes. O que foi aquilo, gente? Por que você fez isso? Ele traduziu a música? Ele foi traduzindo a música. A música cantava um pedaço e ele falava, recitava, né, o pedaço. E aí a música tocava mais um pedaço e ele recitava mais um pedaço. Que legal, Elias. A inspiração veio de você. Pegou por osmose. Inspiração, legal. Bom saber que eu te inspirei em alguma coisa aí. Mas então, assim, foi muito legal essa época. Aí eu fui... Você teve a oportunidade de ir pra Inglaterra. Eu tive a oportunidade, eu saí da rádio na época que a rádio tava na fase de venda dela, de transição dela. Então estava sendo feita uma transição dela, e eu saí nesse momento da rádio e fui pra Inglaterra. E o que você fez lá? Você sabia falar inglês? Eu falava muito mal. Eu fiz um ano de cursinho, eu achava que eu falava pra caramba, cheguei lá. The books on the table, the eating the tea. Assim, na imigração já tive, não consegui falar. Então, assim, porque existe uma diferença entre o inglês britânico e o inglês, né, da América do Norte. Então, ali você tem que realmente ralar. Até porque mesmo se a gente sabe bastante, chega na hora, a gente fica nervoso, né? Eles falam muito rápido e você... todo mundo, parece que você tá num outro mundo, não é? Mas na realidade é um novo mundo mesmo, porque tudo diferente, você imagina, tudo que eu fui pro Japão há 5 anos atrás. Você sabe o que eu tô falando. Eu tinha feito cursinho, eu achava que eu ia arrasar no inglês e não sei o que, eu cheguei lá, ele falava a hora e eu falava, meu Deus, o que ele tá falando? É complicado. Então foi uma experiência também nova, e eu fiquei 7 anos na Inglaterra.
Bastante tempo. Fiquei em Londres, morei em Londres, onde eu conheci pessoas Que aqui de delícia. Cambuí também, que moravam lá. Pois é, né? Cambuí tá em todo lugar. Eu sei de história de pessoas que estavam na Disney. Ô, dá licença, você está na minha frente. Pô, você dá onde, Cambuí? Tá em, né? Todo lugar você conta gente de Cambuí. Brota. Brota. A galera de Cambuí vai brotando. Cambuí é pra frente. E aí eu conheci lá, fiz uns amigos, né, que eram daqui de Cambuí. A Roberta, que eu acho que já tá aqui de volta hoje, aqui em Cambuí também. O Júnior, que infelizmente faleceu já tem um tempo. Pessoas que me receberam bem lá. E foi indo. Fui estudando, fui trabalhando. Na época que eu cheguei, eu lavava carro lá, né? Então todo brasileiro faz isso. Ou lava carro ou vai lavar panela. Não tem muita opção. Limpar a casa, ao pé. Então foi uma experiência também muito legal, muito gratificante, porque você vai adquirindo mas lavar carro fora do Brasil é outra coisa, né? Não é, mas é pior, sabe por quê? Porque o frio sim, tem essa questão também, né? Eu me lembro que eu olhava no termômetro, tinha um termômetro. Mas não tinha água quente. Não, ali era água gelada. Água gelada. E era tipo coisa de 5 graus negativo, Meu sabe? Deus. Eu Então reclamo de lavar louça aqui. Foi uma época difícil, assim, de adaptação, né? Mas depois... mas toda adaptação é difícil, né? Depois a coisa foi andando, aí eu já fui... O meu inglês já tava mais bacana, eu já tava me expressando melhor, já conseguia falar com as pessoas no telefone. Que é difícil. E isso, aí eu já fui arrumando um emprego melhor, aí eu já passei por um restaurante, já comecei a trabalhar em um restaurante, aí saí do restaurante. No quentinho. Já tava mais legal, já não tava ralando tanto mais. Então foi, assim, uma experiência muito legal também de ter ido embora. E nessa ida pra lá, depois que eu passei essa fase toda de aprendizado do inglês, eu consegui um emprego muito legal. Tinha uns amigos meus de Pouso Alegre que trabalhavam num local que se chamava Mansion House. Pouso Alegre que tava lá também. Isso. Olha só como é que foi o negócio. Eu cheguei lá, tinha um amigo meu, amigão meu até hoje, o Madav Bichara. E o Madav tava casando na semana que eu cheguei. E ele falou, pô, Marcão, eu tô indo passar 2 meses na França, de lua de mel, na casa dos pais da minha mulher. E vai ficar ninguém em casa. Eu falei, eu vou ficar na sua casa. Ninguém, claro que vai ter alguém. Pô, então, eu falei, cuida dos gatos. Eu falei, pô, maravilha. Então, aí ficou eu e os gatos lá, 2 meses ali. Aí ali eu fui estudando, fui trabalhando. E aí, obviamente, né, automaticamente você vai adquirindo experiência, Sim. vai falando melhor a língua. Uhum. E depois desse período que eu passei, esse período trabalhando lá, lavando carro, Em restaurante. eu fui trabalhar nesse Mansion House, que é uma casa do Lord Mayor de Londres, que é como se fosse um prefeito da cidade de Londres. Ah, já subiu de nível. Aí foi legal. Aí realmente foi uma experiência muito bacana, porque onde eu trabalhava, a família real frequentava. Nossa. Então existiam jantares, assim, para 400 pessoas, 300 pessoas. E esses jantares eram feitos nesse local para os investidores que iriam fazer algum tipo de investimento na Grã-Bretanha. Uhum. Então todos os jantares eram feitos nesse lugar para receber esses investidores. Normalmente eram banqueiros, príncipes, enfim. Alto nível, né? Era um negócio assim do Scotland Yard fechar Mas bacana, né? Tá no meio desse pessoal. Então foi uma experiência na realidade, sabe? Imagina. Foi muito legal. E tanto. Eu falei até para um amigo meu esses tempos atrás, a gente tava falando sobre isso. Eu falei para ele, cara, é uma experiência que às vezes passa tão despercebido, mas para nós que estávamos ali envolvidos naquela situação de receber uma rainha, de você estar frente a frente com uma personalidade dessa. Na minha época, eu servia Margaret Thatcher, servi o Príncipe Andrew. Meu Deus, que bacana. Princesa Anne, né, que é irmã do Charles, o próprio Charles, a rainha, a mãe, na época viva ainda, e a própria Eu não podia Elizabeth. nem registrar, né? Não podia nem tirar uma selfie. Nem tinha selfie como na fazer. época. Pior que tinha, que a gente não tinha condições de fazer isso, porque era um ambiente tão rigoroso, né? Uhum. E com toda aquela coisa da monarquia, e a gente fala, pô, 2 mineiros aqui, né, cara, de Pouso Alegre, a gente tá aqui hoje fazendo ganhando mundo. Então assim, sabe, então essas experiências de vida que eu tive, tanto aqui em Cambuí, que foi muito marcante pra mim, quanto a questão de ir pra Inglaterra, de vivenciar isso, foi demais. E é engraçado que a gente vai ficando mais velho, né,
por mais que situações que você esteja vivendo na época, você está casado, você já se envolveu com outras pessoas, você tem filho, mas você nunca esquece Não. Isso, de certa o que forma, você faz a gente viveu. abrir a mente, né? Por mais que não Exatamente. tem nada a ver com a área que você atua hoje, né? Você lavou carro lá, você trabalhou em restaurante, você serviu e tal. Isso abre a sua mente pra trazer novidade pra aquilo que você faz hoje, né? Te faz pensar de forma Exatamente. diferente, porque você viu um mundo praticamente diferente, né? E aí voltei para cá, montei a minha empresa, que é a Inha Music Produções. E esse Inhá tem uma história atrás desse Inhá. Ah, já falaram para Já você? falaram pra mim, eu tô sabendo. Conta aí, pode O que você contar. sabe aí? O que você sabe? O que falaram para Eu você? sei que era um jargão seu que você falava Inhá! E todo mundo conhecia o Marcão do Inhá. Era, E aí era, virou sempre Inhá foi. Music. Eu sempre dava um Inhá pra galera, engraçado, né? Inclusive a logomarca minha é a mão. É a mão Você fazia que eu fazia Inhá! Inhá pra galera, assim. Então é a mão e a Inhá No Music, seu né? programa você fazia Inhá, e aí quando as pessoas te reconheciam, você Inhá. Fazia, assim, era E como da um onde surgiu jargão. esse Inhá? Eu, sei lá. Na sua cabeça? Era um negócio que, pô, toda vez que dava certo alguma coisa, eu falava, pô, Inhá e tal, e todo mundo fazia, todo mundo achava Pegou. engraçado, pegou, eu falei, pô, vou levar isso comigo, né? E aí Sim. ficou, e aí eu montei a Inhá Music, né? E hoje a gente já tem, eu acho que estamos fazendo 15 anos já. Bem estruturada. A gente tá estruturado. Tem uma equipe com você. Hoje eu tenho uma equipe. Há pouco tempo eu não tinha, não. Hoje eu tenho 7 pessoas trabalhando comigo, cada uma numa função. Hoje a gente realmente está apto a atender mesmo. Esporadicamente um artista, alguma coisa assim, fazer um gerenciamento de carreira, porque hoje cada um tem uma pessoa que cuida de logística, eu tenho uma pessoa que cuida de camarim, eu tenho uma pessoa que cuida, enfim, dos criativos, uma pessoa que cuida do gerenciamento de tráfego. Então hoje a gente está bem estruturado mesmo. Cada um com a sua função, né? E Isso. você delega isso pra cada um. É difícil delegar. Eu sou um cara muito como? difícil de delegar as coisas, porque eu gosto de ficar olhando ali e tudo mais. Ter o controle de tudo, né? Isso, mas aí devagarzinho o pessoal vai fazendo, né, a coisa acontecer e aí a coisa toma um curso natural. A coisa Bacana. vai andando. Conta um pouquinho sobre de quem já passou por você, né? De quem vocês já gerenciaram, de como funciona essa sua empresa. A gente fez, eu sempre fiz muita coisa, né? E depois, assim, de shows eu trabalhei com desde Padre Fábio de Melo, Milton Nascimento, Zé Cabaleiro, enfim, uma gama de artistas grandes aí. E quem foi do nosso escritório foi o Kleber Rosa. Que tava aqui semana retrasada. O Clebão. O Clebão. Clebão Chico da Tiana. o Chicão, o Chico da Tiana. Inclusive vai estar agora com a gente em Pouso Alegre dia 27, com o show dele. Sábado, né? Isso, e dia 26 lá em Bragança. Os dois já estão esgotados já. Já estão esgotados. Então, assim, o Clebão foi um cara que veio, apareceu, a gente começou a trabalhar junto e foi muito legal também essa experiência com o Kleber, porque a gente viajou, né? E foi bem no comecinho mesmo, bem ali no despertar do negócio, sabe? Que ele tava com vocês. Isso, a Vocês gente... fizeram uma turnê e tudo mais. Isso. O Kleber começou a passar os textos lá no teatro em Pouso Alegre. E aí foi passando o texto, a gente pegava o carro, batia lá em Marília, Botucatu, longe pra caramba. Longe. Chegava lá, tinha um público de 30, 40, 50, e a coisa foi acontecendo. Sim, gradualmente. Quando a gente né? viu, a coisa explodiu de uma forma assim que aí era só teatro lotado. Bacana. A gente viajou muito, muito, muito essa época. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Esse tempo que a gente passou trabalhando. Foi muito legal. Bom, e eu sei de uma fofoca aqui do Marcos. Meu Deus Eu do céu. sei que você era namoradeiro aqui em Cambuí Eu... e usava de 171 por aí Meu Deus. com a sua paixão, que é o Fábio Júnior. Eu fiquei sabendo que ele era apaixonado por Fábio Júnior e depois eu fiquei sabendo que ele usava desse gosto musical aí, dessa paixão de 171 em cima das namoradas. Quem que eu tô Conta falando um essas pouquinho. coisas pra Não vou você? contar, não posso contar o meu passarinho. Não. Realmente, na época, assim, a gente tocava muito Fábio Júnior, isso é coisa do Elise e do Fubá. O Fubá não é porque o Fubá não tá aqui. Mas eu ouvia muito Fábio Júnior e tal. Naquela época, as meninas gostavam também. E você sabe cantar todas as músicas. Do Fábio? É. Não, algumas só. Só os refrãos. Cantar alguma coisa pras meninas, né? Mas nesse negócio de namoradeiro, isso aí é lenda. É lenda lenda. urbana. Eu sempre fui um cara bacana, centrado. Sempre tive num caminho certo.
Que bom, que bom. Não foi muito convincente, né, gente? Mas tudo bem, tudo bem. Bom, você foi idealizador também do programa Ligue-se Toque, que era um programa de humor. Caramba, você lembrou agora do Ligue-se Toque. Ligue-se Toque foi sensacional na minha vida, pô, foi demais. Fazíamos o Elias na época entrou, mas o Elias saiu. Eu acho que o Elias tinha um programa de samba, se eu não me engano. Isso era aqui em Cambuí ainda? Aqui em Cambuí, ali na Estéreo Sul. A Estéreo Sul, ela era ali na praça, em frente à Matriz, do lado da Central, que eu acho que a Central fechou. Fechou, infelizmente fechou. Não é? Na pandemia ela fechou, Que pena. e aí não quiseram reabrir. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vinha pra Cambuí depois, muito tempo depois que eu voltei da Inglaterra, eu vinha pra comer a coxinha e não. aquela torta de frango. A torta de frango. A gente sempre passava lá, eu e minha mãe comprava a torta inteira e levava embora. Agora você imagina quanto tempo tinha isso, nem a cor da parede os caras mudaram. Não, continua. Então assim, era mesmo. sensacional, delicioso. Eu ia muito lá comer. E a rádio era ali naquele predinho, em cima, do lado da Central. Tinha um predinho ali, que hoje eu não sei o que é. Mas enfim, a rádio funcionou ali durante muitos anos. Aquele predinho, de um lado... Tem uma garagem embaixo, assim. Então, aqui lá atrás é uma casa. Ficou uma casa. Exatamente. E na frente tá alugado para vários empreendedores, né? Tem Isso. Odonto, tem a moça que faz a minha unha também, a Viviane Hoje Moraes. Eu não sei Viviane Moraes também, que fazia parte da... Mas já não sei se ela era da Estéreo Sul. Mas eu sei que ela fez parte também de uma das equipes da rádio. Viviane Moraes. Depois você me mostra uma foto dela. Vou te mostrar uma foto depois. Hoje ela faz minha unha. Então eu fiz muita amizade aqui em Cambuí. Até hoje eu tenho muitos amigos aqui. E a gente leva isso, né, pra vida, né? Claro, com certeza. Eu sempre tô falando com o Elias, de vez em quando eu ligo pra zoar ele. Esses dias eu postei... Passou na mãe dele semana passada, não foi? Passei, eu tive lá com o Marcelo, o irmão dele, precisava de um som, fui fazer um show em Extrema, não sei quem, fui fazer o Fabiano Cambota, que é um humorista, né? Uhum. Nós fizemos lá no Cine Teatro, e eu liguei pro Marcelo e falei, Marcelo, me salva, pelo amor de Deus, eu tô precisando de 4 luzes aí, luzes lucênica, né? Ele falou, vem aqui em casa. Eu fui lá, a mãe do Elias lá. Falei, caramba, aí sentei com a dona Elisa, conversei com ela. Recebi uma foto aqui de vocês. Então, assim, a gente mantém essa amizade. A amizade é muito carinho, legal. Né? Sim, porque é aquilo que eu te falei, a gente não esquece essas pessoas, né? Tem o Fubá, tá lá em Passos, né? Pô, mas eu sempre lembro do que a gente vivia aqui, das brincadeiras que a gente fazia. A gente sacaneava pra caramba. Conta um pouquinho desses sacaneamentos. O pessoal fazia aniversário. A gente... Era ovo e água, não tinha saída. Meu Deus. E assim, em casa, era muito engraçado. Porque assim, aquela coisa antiga, porque não tinha internet, não tinha o que a gente fazer. Você imagina, moleque. Então a gente botava o balde de água em cima da porta, o cara entrava, caiu, se molhava todo. Eu sempre quis saber se isso realmente funcionava. Pra caramba, pode fazer um dia. Faz com o Elias que ele merece. Vou fazer. Você vai ver que funciona. Mas tem uma história que eu já joguei água no Elias. Como? No comecinho do namoro deles, que eles não assumiam coisa nenhuma, eu sempre tive muitos ciúmes da minha mãe. Uma vez eu tava dormindo no quarto, abri a porta, peguei os dois se pegando na sala. Um ódio que eu tive. Elias! Fui lá, catei um copo de água e taquei na cara dele. Ele fala que não pegou, mas eu lembro que pegou sim. Coisa engraçada isso, gente. Que barato. Olha só, Elias, como é que a gente vai descobrindo as coisas, pois né? É. Mas então, e a gente fazia esse tipo de brincadeira super saudável. Sim. Soltava bomba. Nossa, eu me lembro, tem uma história aqui, gente, que eu não ia contar não, mas conta, eu já vou contar. Conta. Porque merece. Ninguém sabe. Conta, agora todo mundo vai saber. Eu lembro que uma vez a gente sacaneava muito todo mundo. Dava susto na galera toda hora. E eu trabalhava de madrugada na rádio. Teve uma época... Eram todos novos, né? Imagina, um monte de... Não, a gente era tudo novo. De jovem trabalhando junto. Ninguém tinha compromisso com nada. A gente tinha compromisso com a rádio, né? Mas era algo que vocês gostavam, todo mundo solteiro, né? Era todo mundo ali. E eu lembro que uma vez eu trabalhava de madrugada e o Adilson França trabalhava antes de mim. Ele saía, se eu não me engano... 1h da manhã. Ele saiu 1h da manhã. E ia embora pro córrego de bicicleta. Meu Deus, nem imagino. Era mais ou menos essa época, em junho, julho, frio pra caramba. E aí deram a ideia da gente dar um susto no Adilson. E a gente foi lá assustar ele. Aí nós fomos pra estrada.
Demora coisa de moleque, mesmo. Aham. Fomos pra estrada, 1h da de manhã. madrugada, eu, fubá, geleia, potranco. O Elias tava no meio. O Elias não tava. Essa aí eu Ele tava livrei você. dormindo. Ele tava dormindo, certeza. Aí nós fomos lá, putz, eu lembro que o Geleia colocou um lençol, saiu no meio da pista, deu um puta susto no Adilson. Mas depois é lógico, ficou sabendo que foi a gente, Cara, mas foi muito eu engraçado imagino. aquilo, mas nós pagamos um preço também. Ele ficou todo mundo doente depois, todo mundo gripado. Nada mais justo, né? Não é? O castigo vem a cavalo, né? Claro. Mas e pô, o Elias mesmo, a gente dava susto no Elias. Eu lembro que uma vez o Elias estava em casa, dormindo, e nós chegamos do lado da cama dele, todo mundo de lençol também, com vela na mão acesa. As coisas Ele levantou de correndo, moleque. porque ele é super assustado, né? É, Qualquer barulho, qualquer coisa, ele... ficou assustado, enfim, mas disfarçou, falou que não Ele sei é o bom quê. do 171. Machão, mas não Ele era é machão bom do nada. 171. Machão nada. E aí passou um perrengue com a gente também. Então eram essas brincadeiras que nós tínhamos lá. Então, nosso cotidiano era fazer rádio, a gente curtia pra caramba, a gente ia pros bar fazer externa, a gente fazia aqui da piscina do Garfo de Ouro, trazia o Festa na equipamento, piscina. fazia a transmissão do Ligue-se Toque de lá. Nossa. A gente ia pro bar do antigo bar do Nelson, acho que muitos anos isso. O bar do Nelson no Córrego do Bom Jesus, a gente ia pra lá, fazia a transmissão de lá também. E foi demais. Cambuí foi demais a minha vida. Tanto é que toda vez que eu tô indo pra São Paulo, passando por aqui, eu sempre venho a Cambuí, vou no córrego, visito algumas pessoas e tal. Deixei muitos amigos aqui. Aquilo que eu te falei, a vida vai passando, a gente vai vivenciando outros Sim. momentos, outras situações e tal, mas sempre fica. Então toda vez que eu passo aqui, ou eu dou uma zoada no Elis, Tem que dar, dou né? uma Tem zoada que na dar. galera. E por aí vai. O Vamos abrir uma brechinha aqui pra gente abrir as delícias da Dona Chiquinha. que tem de bom aí? Vamos ver o que tem por aqui. Ó, salgados fritos, coxinha. Gente, eu sou apaixonada pela coxinha da Dona Chiquinha. Fala É a sério. melhor. Deixa eu tirar aqui, que vira muita bagunça. Ó, eu vou jogar aqui embaixo da mesa, vocês fingem que não viu, tá? E aqui temos também salgadinhos assados. A empadinha dela é Sensacional. maravilhosa também. Delícia Maravilhoso. da Dona Chiquinha. Dona Chiquinha, gente, também é quase patrimônio histórico daqui, hein? Porque todos os nossos aniversários, Delícias da Dona Chiquinha está presente. São um dos melhores salgados da cidade, eu garanto, ó. Ó, visualmente o negócio tá... Enquanto isso, eu quero saber Eu vou pegar aqui. sobre os apelidos do Elias. Já fiquei sabendo de 2. Um é Brian. Brian. Por que de Brian? Eu quero saber por que de Brian. É o Brian Adams, né? Na época tinha um cabelão, entendeu? A gente chamava ele de Brian, que era o cara do Shazam. O Brian era o... Quando ele não era o Shazam, ele era Ele o era o Brian. Mas era muito engraçado. Você nunca viu essas fotos? Eu já vi algumas fotos dele com cabelão, sim. Mas ele era muito magrinho, Era uma sequinho. tripa. Ele era igualzinho o Marcelo hoje. O Marcelo tomava... Não, o Marcelo até que não tomava, mas o Elias era demais. Um palito. E ele tem um sorrisão, né? Um sorrisão, um palitinho com cabelão. Nos anos 80, o pessoal usava o cabelão. Vou aproveitar, ele deve estar comentando aqui, ó. Usava aqueles blazers com ombreira. Meu Deus. Então você imagina, parecia o... Como é que é o nome daquele cantor lá, bicho? Eu esqueci o nome do cara. Enfim, era muito brega. E assim, eu tenho essas fotos hoje guardadas. Relíquia isso, vale dinheiro, isso vale ouro, né? Olha só, um monte de comentário a gente Eu perdendo. vou disponibilizar pra você essas fotos, pra você uma hora, e Andréa, colocar aqui no podcast, pra gente fazer um remember daquela época, né? O Clevinho Andrade. Verde limão era a cor da luva. Do Jota Choque. O pessoal tá lembrando aí, ó. Trovão azul. Trovão Azul era o carro do Elias. Que era os Flintstones, não tinha o assoalho no carro. Mas é a cara dele isso. Era muito engraçado. O Elias uma vez tinha uma bicicleta também que não tinha freio. E eu lembro que a rádio uma vez, por questão técnica, veio aqui para Bragantina. A Bragantina era aqui em cima, perto aqui do estúdio. Estrada de terra, até hoje ali, eu acho que tem um pedaço de terra. Tem. O Elias desceu aquilo na chuva, ralou inteirinho, caiu com a bicicleta, não tinha freio, capotou. O que não é muito diferente do que acontece com ele. Desculpa. Mas Caiu o que de não moto é muito esses dias. diferente. Você tinha que ver o quebra-mola que ele caiu. Ele Mas eu tava falei pra dormindo ele, eu naquela falei, moto. Elias, você acha que você é novo, filho? O cara passou dos 50, já não pode mais ficar nesse negócio. Mas ele não aceita, não. Ele não aceita. Mas tá Reclamação certo. do dia tá por aqui, ó.
Haha, tô rindo muito. Clebão. É nóis, hein? Sexta e sábado. Lucilene Fagundes, lembro dos jogos de vôlei. A gente jogava vôlei lá no estádio, no ginásio. A gente jogava muito vôlei lá. Então, assim, a gente reunia a turminha da Estéreo Sul, todo mundo ia pra lá à noite, das 7 às 10, era o nosso passatempo. Tá vendo? Naquela época não tinha internet, não tinha o que fazer. Fica pra Ou rua. você ficava em casa assistindo novela das 9, porque a gente já tava saturado de rádio, ficava na rádio o dia inteiro, não Eu dava pra queria ficar ouvindo rádio. em casa. E a gente ia jogar vôlei. Então tem muita história junto, né? Tem mais E uma mais coisa aí? bacana. Você tinha parceria com a Jovem Pan. Não é isso Tinha mesmo? parceria, na época era com a Nova FM. Na época era Nova FM. A gente tinha uma parceria, o Ligue Toque, com o Café com Bobagem. Café com O bobagem. Zé Américo, o Pardini e o Ivan. E como é que aconteceu isso, né? Então, sabe, eu lembro que uma vez a gente pegou, eu falei pro Geleia e o Potrão, o Odair, né? Eu falei, vamos lá pra São Paulo, vamos chegar na Nova lá, vamos fazer uma parceria com esses caras, vamos... Porque naquela época não tinha essa coisa, né? A gente não tinha essa facilidade hoje que a internet tem de você gravar, de você, pô, trabalhar. Naquela época nós tínhamos uma fita de rolo, você imagina isso. E era tudo gravado nessa fita de rolo, que é o famoso Akai, né? Que é um aparelho grande, o Elias deve ter em casa lá. Eu acho que você já deve ter visto, né? No O Elias quarto tem da um museu lá, não tem? Tem um museu lá. Não pode jogar nada fora. É, coisa de velho. Aí é o seguinte, a gente gravava nessas fitas de rolo, ou era fita cassete, não tinha nem CD nessa época aí. Então a gente foi pra São Paulo, na raça, nós fomos lá na Nova FM, nunca me esqueço disso. Tava eu, o Geleia e o Odair, que é o Potrão. Nós chegamos lá, o Pardini recebeu a gente. Falei, pô, Pardini, a gente veio lá de Minas, a gente, ó... Aí demos um migué, que nós tínhamos um fã-clube deles lá, aqui em Cambuí. Tem que encher a bola Fizemos do cara, uma né? camiseta. Dica aí, como é que ganha as coisas. Tá vendo? Enchendo Vai a bola prestando da atenção. pessoa. Aí nós fizemos umas camisetas na época da Nova FM, fã-clube, Café com Bobagem, Cambuí. Levamos uma pô, aí ferrou. Aí ganhamos Não caras. tinha como não falar não. Aí ficamos lá, aí o cara gravou um monte de coisa pra gente, sabe? Eles gravaram muita coisa pra gente e a gente foi somando no programa. E a gente tinha um link com eles. Então a gente fazia um link com a Nova FM nessa época, que era no programa do Café com Bobagem. E é lógico, os caras foram inspiração pra gente também, né? O humor naquela época de rádio era um negócio sensacional, porque não tinha muito humor na televisão, né? Não tinha muita coisa assim de TV. E a rádio, por estar num momento muito forte de audiência e tudo mais, então assim, pô, a gente criava, toda hora a gente tava criando alguma coisa. Então, pô, foi muito legal. O Ligue Toque foi um programa assim que despontou muito. Muita gente aí, certeza que tá assistindo o podcast, muita gente ainda vai se lembrar, o pessoal da nossa idade e tal, vai se lembrar né, do que a gente fazia naquela época lá na rádio. E foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Bacana. Fala um pouquinho agora. Perdão, gasguei com a água. Tá com água aí? Um pouquinho sobre o seu novo projeto, o Tom sobre Tom, que é inspirado ali no Tom Jobim, que você fez foi um toda projeto. aquela estrutura, aquele vídeo maravilhoso. Que legal, Conta um você gostou. pouquinho. Eu achei muito bacana. Você gostou mesmo? Gostei bem. O Tom sobre Tom foi na época da pandemia, nós tivemos a Lei Aldir Blanc que contemplou as pessoas que trabalham no setor artístico de uma forma legal, porque tava todo mundo no perrengue, né? Então, assim, as pessoas, os artistas, o pessoal do turismo, foi uma época muito difícil. Sim, Né? A gente não gosta nem de lembrar isso, porque realmente afetou muita gente nessa área. sim. Então, a Lei Aldir Blanc veio e salvou um pouco a galera. E eu tinha que apresentar algum projeto. E não podia ser um projeto fora do contexto. Né? Eu não poderia apresentar, por exemplo, uma peça ou um stand-up. Eu tinha que exercer alguma coisa. Eu tinha que fazer com que a coisa acontecesse dentro do âmbito artístico, mas que eu produzisse isso. Eu sei que você tinha que ser o produtor. Eu tinha que ser o executor do negócio, né? Eu tinha que ser o cara. Eu não podia colocar uma atração que não fosse eu mesmo Sim. para elaborar isso. Então eu falei, pô, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Aí um amigo meu, que é o grande Helder Costa, que é um grande músico lá de Pouso, e o Helder falou pra mim, pô, Marcão, você tem um projeto muito legal que é o
o Tom Jobim, cara, você canta Tom Jobim? Eu falei, cara, eu não canto nada, irmão. Ele falou, claro que você canta, canta a gente aí. viu que canta. Eu falei, eu não canto nada, bicho. Aí ele falou, não, você faz esse projeto. Aí, com muita resistência, eu convidei alguns amigos meus que eu já produzi, que é o Omarzinho Fontes, que é um pianista da USP, sensacional, maestro, inclusive. Pianista de mão cheia. O Marcinho Iacovo, que tocou com o Djavan. O Helder Costa, né, nos violões. E quem mais? E o Claudinho Batera. Tocava com toque de Midas, e um professor lá no conservatório nosso de Pouso Alegre. E eu formei esse quarteto com eles e convidei a Júlia Perrier, que é uma cantora sensacional. Eu vi. Novinha, assim, uma menina que tá despontando e tal, e tá em todas, assim. Convidei ela pra fazer esse projeto comigo. E a gente fez. Eu peguei 3 músicas do Tom e cantei. Consegue colocar aqui Cantei, acabou que deu certo. Mesmo sem... Talvez se não der o áudio, só pra ficar passando aqui no fundo, pra galera ver um pouquinho de como foi sensacional esse clipe. E foi assim... Essa é a Júlia Perrier. Não sei se dá pra todo mundo ouvir o áudio. Depois fala que não canta. Me diz por que eu também não fui feliz. Já bebeu amor, minha canção, que me alegrava o coração, que me alegrava o coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão. E a luz da manhã, o dia queimou. Cadê o dia? E aí, desse projeto, vai surgir um show, não vai? Conta aí um pouquinho pra gente. Desse projeto, a gente resolveu fazer, então, um show. Né? Vamos fazer 5 cidades. São 5 cidades que nós Já tem a cidade? programamos. Ainda não. Eu sei que Pouso Alegre, Alfenas, Santa Rita do Sapucaí. Tem que ser na nossa região, né? Por questão de ser projeto também. Então, nós vamos nos apresentar nessas cidades, nos teatros, né? E de uma forma franca. A gente vai franquear isso para as pessoas, por ser projeto, né? E assim, uma coisa mais elaborada, com projeção, com mais músicos, com um backing vocal que a gente está trazendo de fora também, de americana. Inclusive, as backing vocals são do meu grande amigo, Rodrigo José, que é um cara também, um grande artista, que uma hora você pode procurar aí no YouTube, você vai gostar. É um cara aí que despontou também, fez um grande sucesso. Muito bacana ser um projeto gratuito com uma estrutura tão top desse jeito, a gente quis resgatar, na realidade, a obra do Tom Jobim, né? Porque o Tom Jobim foi um mestre, um gênio da música brasileira. Esse cara levou o nome do Brasil para os 4 cantos do mundo. E numa época, assim, nos anos 50, 60... né, que a música brasileira despontou em 2 formatos. Um foi a bossa nova, que realmente assim sacudiu. Frank Sinatra cantava com Tom Jobim, que é um cara também que você não deve saber quem é, mas enfim. Frank Sinatra foi um ícone da música americana, um crooner, né? Então cantava super bem e fazia parceria com Tom Jobim. E o outro movimento também que foi muito legal na época, que foi quase ali sincronizado com a Bossa Nova, foi o movimento Clube da Esquina, que é de Minas Gerais. Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, enfim, essa galera toda aí eles criaram esses 2 movimentos. A Bossa Nova, por seu lado, foi um estouro, e o Clube da Esquina foi uma coisa mais regional, que ganhou o Brasil. Né? Até hoje você pega o Clube da Esquina, o disco e tudo mais, todo mundo ouve, é um negócio, é uma referência musical. Mas é uma coisa que todo mundo gosta, né? Que agrada todo mundo. Exatamente. E aí esse projeto, com toda a resistência, a gente acabou fazendo e nós editamos ele, teve um resultado legal. Embora ele seja curtinho, né? Mas assim, a gente escolheu... Mas que vai expandir agora, né? Hoje a gente tem um repertório de 24 músicas do Tom Jobim, com muita projeção. E a expectativa é que realmente... E aí você virou cantor. Você virei forçado, né?
Mas isso aí foi só um projeto, realmente. Eu acho que, eu não sei se eu sigo Será que essa não onda, vem não. outros projetos Quem através sabe, desse? quem sabe. Eu fui convidado aí. Foi? Fui convidado por Bacana. outros músicos pra somar em outros Fazer uma projetos. collab e tal. É. Legal, vamos dar uma olhadinha. E Esse foi daí legal mesmo. desse projeto aí que eu tive um feedback que eu te falei, eu fiz isso totalmente sem pretensão. E eu tive feedback de músicos que trabalharam com o Tom Jobim, que foi o Edu Lobo que Nossa, elogiou que o projeto, bacana. entrou no meu perfil e fez um elogio assim. Então, vindo de pessoas que trabalharam com o Tom Jobim, pra mim é uma honra. Nossa, demais, porque Stace foi Quente. inspiração nele, né? Stace Kent, que é uma cantora francesa também, entrou e fez um comentário super Nossa, lindo. A filha uma do boa Tom, repercussão. Elizabeth. Então, assim, sabe, foi um projeto que eu não esperava nada e de repente ele repercutiu de uma maneira positiva. Que legal, mas foi um projeto que ficou bem legal, eu gostei muito. Depois Que a gente deixa o bacana. link ali Legal. na bio, nos comentários pra galera dar uma olhada. Vamos ver. Fala da Diga. troca do rótulo da chuteira na estreira dele. Clevinho Andrade. O Clevinho, a troca da chuteira A troca do rótulo da cartucheira, ó. Errei errado, perdão. do Elias Santos. Na estreira dele. Da estreia dele. Ó, Ó, tô lendo tudo errado. O Elias, a gente, quando foi quando a gente foi fazer a estreia do Elias, num dia que ele chamou todo mundo, Dona Elisa, seu Elias, fizeram churrasco, botou a família toda lá. E ligaram o rádio. E o Elias, pô, falou, pô, a minha estreia suava pra caramba, nervoso. Até hoje, ele vai fazer evento. Quantos anos de evento ele tem? Mais uma Nervosão. vez que eu. Ele fica nervoso, dá revestrez na barriga, ele soa frio, ele fica. Não mudou Ele nada. ele corre. Você já viu ele correndo, né? Já. Parece Ele uma gazela. Uma gazela. Ele sai correndo e esquece coisa. Esses dias ele foi fazer um casamento e a gente fica. Calma, quantos anos de evento você tem? Até E o hoje. Elias, então, assim, naquela ansiedade dele, aquela coisa assim, ele falando, porra, vou entrar no ar. O que que eu fiz? Nós gravamos, a gente gravou umas... Pô, a gente sacaneou demais o Elias nesse dia. Eu gravei uma coisa assim de 1 minuto e meio, 2 minutos, sabe? Mas zoando mesmo, tipo... Pô, eu nem lembro o que eu Falando o quê? falei. Você não lembra? É, eu sou o Shazam, e não sei o quê, Ah. e tamo aqui, vamos acontecer, e coloquei uns mixes de música Se do Amado passando por Batista, se passando por ele. E aí eu peguei a cartucheira, naquela época a gente tinha cartucheira, que era um... Putz, nem sei como te explicar isso. Era uma fita grande, assim, ó, parecia uma VHS menorzinha, e a gente tinha as cartucheiras que eram tipo três aparelhos que nós inseríamos ali, a gente inseria as cartucheiras e dava o play e rodava como se fosse uma fita cassete. Uhum. E aí eu coloquei assim, Trocou o rótulo, né? troquei o rótulo, falei, Elias, você tem que disparar na sequência aqui, é o comercial e tal, e esse aqui você dispara por último. Como ele não era familiarizado com a mesa, ele não sabia operar a mesa direito, Era estreia, né? aquele cabelão, muito engraçado, meu. Você imagina todo mundo em casa, no churrasco, ouvindo o Elias entrar na estreia dele, a família inteira lá. Aí quando vi ele, pá, dispara o negócio, foi muito engraçado. Eu passei mal de rir, o Fubá também, todo mundo passando mal de rir. Eles não sabiam parar o negócio. Não sabia onde enfiar a cara, eu tenho certeza. E aí foi aquele negócio, pô. A gente zoava, né? Aí terminou. Mas não deu problema depois Não, com alguém, não, né? não. Era muito saudável. As brincadeiras nossas, Uhum. ela tinha um limite. A gente nunca passava daquele limite ali. A gente Tinha zoava, consciência. mas a gente nunca passava daquele limite. Sabe? Porque senão, pô, Aí né, dava não problema, dava. né? Vamos O ver. que mais que mandaram pra você aí? Eu vou comer uma coxinha aqui, essa coxinha tá muito bom. Como é que é o nome da mulher? É, delícias da Dona Chiquinha. Dona Chiquinha, essa coxinha tá demais, Ó, a hein? reclamação do dia. Pede pro Marcão contar a história de quando eles sorteavam moto na hora da Voz do Brasil e ligavam pra pessoa. Ô, Clebão, você vem puxar coisa lá de Pouso Alegre, bicho? O negócio é o seguinte, isso foi lá em Pouso Alegre, tá? Tá. A Voz do Brasil é um programa que na época era, até hoje eu acho que é obrigatório, toda emissora de rádio tem que soltar a Voz do Brasil. Uhum. Naquela época era das 7 às 8. Acho que hoje ainda Hoje, mas algumas emissoras ainda soltam
tipo, de noite, de madrugada. Eu não sei como que eles conseguem fazer isso. Eu acho que eles são é obrigatório, mas você... Há pouco tempo atrás ainda era, tipo, acho que 6 horas. A Voz do 7 Brasil. horas, Aqui em Cambuí eu acho que é. Eu não sei, eu acho que é 7 7 horas. É. Então, nesse período, a rádio ficava fora do ar, a programação. Então, o que a gente fazia? Eu pegava o telefone, naquela época não tinha Bina, ninguém sabia quem tava ligando. Eu tinha um Passava sonoplasta, trote. que era o Zé Henrique, lá de Pouso Alegre, o grande Zé. O Zé na técnica e eu na locução. Eu pegava o telefone e ligava, tipo, esporádico. A pessoa atendia e falava, tá, não sei o quê. Aí o Zé soltava a música de fundo no telefone. É uma radicidade, não sei o quê, papapá, só um minutinho, fica na linha que você ganhou um prêmio da radicidade, papá. E a pessoa ficava. Quando ela ficava, aí falava, essa aí já era. Aí eu entrava falando, seu nome e tal, como é que você chama, tal, não sei o quê, ó, a gente acabou de sortear, Pouso Alegre, Minas Gerais, é isso, é, você acabou de ganhar uma Honda, não sei o quê, papapá. E a gente sorteava as motos. Depois O a que pessoa deve- chegava lá na rádio. O que deve ter de gente que foi na Rádio Cidade em São Paulo buscar a moto não deve estar no gibi. A gente sorteou umas 40 motos. Brincadeira saudável. Coitado. Saudável a pessoa Saudável. sai de Pouso Alegre pra ir em São Paulo buscar. É bom que é culpado dessa aí. Você me fez soltar Meu essa, hein? Deus, meu Deus. A gente fazia isso. Uma vez teve um caso, olha só isso aí foi legal. O Roberto Carlos foi fazer um show em Pouso Alegre uma vez. E eu trabalhava com o Marcílio Alves, que era o cara que levava show pra lá. E, pô, Roberto Carlos, isso em 95, 94, 95. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí liguei num hotel em Pouso Alegre, mas um hotel assim, pensa no hotel pensão. Liguei no hotel, não vou falar o nome aqui, mas liguei no hotel Deixa em off. e chamei o gerente atendeu, eu falei, olha, tudo bem, como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Ele falou, olha, é o seguinte, eu sou tal pessoa, eu sou da produção do Roberto Carlos, você tá sabendo do show? Claro que tô. Eu falei, então, a gente vai hospedar o Roberto aí. O cara entrou em desespero, o cara quase que chorou no telefone, pelo amor de Deus, aqui não dá. Falei, não, já tá tudo certo, a equipe tá encostando o ônibus aí, daqui a pouquinho. O rei tá chegando aí, o senhor tem uma suíte legal pra mim? Meu Então era Deus. assim, a gente fazia umas brincadeiras, utilizando ali Eu não da quero saber qual que ferramenta é que a esse... gente... Eu não quero saber gente qual que é tinha. esse limite da brincadeira de vocês. Não, mas eu não passava disso. Ah, tá. O limite máximo foi as motos que a gente deu. Era só um Parou ataque aí. cardíaco nas pessoas. Parou. Tomara que ninguém esteja vendo isso, ou o pessoal que, né, já deve estar dormindo, enfim. Tomara que ninguém tenha, daquela época que ganhou, que foi sorteado, esteja ouvindo o nosso podcast. Nossa, podcast. Mas aqui em Cambuí não rolou sorteio de moto, não. Foi só em Pouso Alegre Só em Pouso mesmo. Alegre. Tem mais um comentário aqui. Diga lá. Do Clevinho. Clevinho. Fala da Ponte Safena. Ponte Dica Safena. de vídeo, falamos. Criamos o Robocop 3. O Edgar foi na rádio saber porque as pessoas estavam indo procurar. Aí, ó. Fica falando o nome dos caras aqui, os caras não gostam. hein? Enfim. O Ponte Safena foi um outro programa também que nós tínhamos lá na rádio. Que era um programa de humor também, já era um humor mais selecionado, uma coisa mais elaborada. E, pô, os caras pegavam pesado ali também. Então a gente tinha o... Como é que é o nome dos personagens? Eu não vou lembrar agora. Enfim, tinha um helicóptero que sobrevoava a lagoa ali do córrego, né? A gente colocava o efeito. Era muito engraçado isso. No próprio Ligue Se Toca, a gente tinha um efeito de helicóptero. E o helicóptero subia e a gente fazia os efeitos. Falou, ó, nós estamos sobrevoando aqui a lagoa do Miguel lá, sei lá como é que chama. E a galera saía pra ver o helicóptero. Que não tinha helicóptero nem. Tinha helicóptero, pô. Então, pô, a gente pegava muito, assim, sabe? Era uma zoação legal na época, sabe? E quem sacava o negócio, pô, adorava. O pessoal Ria muito. ria Quem muito. entendia, ria muito. E a gente tinha um feedback das pessoas via telefone. Falou, pô, que engraçado isso, não sei o quê. A gente tinha uma invasão de ir na casa das pessoas comer bolo, chegar lá tomar café. Falou, ó, dá licença, Mas estamos vocês iam entrando. em pessoas conhecidas ou em Pessoas aleatórias? conhecidas. Aleatório era muito difícil. A gente tinha as promoções da rádio, tipo assim... Hoje você não pode fazer mais isso que dá cadeia, né? Mas, tipo assim, o cara que conseguisse tomar 2 litros de Coca-Cola quente ali no canudinho, Verdade. ganhava o ingresso pro show. Isso era ideia do Clevinho, Toda ideia do da Fubazão. E então, assim, a galera passava mal, Ele pô. mandou aqui 2 nomes. Eugênio Pastatucha e Ricardo. É o Ricardão Lambert.
E fazia o Eugênio Pastachusta, é isso mesmo. Era muito legal. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa em arquivo. Deve ter. O Elias guarda tudo em arquivo. Eu tenho programas do Ligue-se Toque inteiros que a gente pode disponibilizar, não sei aonde, mas enfim, tá guardado lá. A rádio, o grupo nosso, a gente tá tentando marcar um churrasco aqui em Cambuí pra todo mundo. Renatinha Bueno, as Juntar a meninas. turma. Juntar a turma pra gente passar um final de semana e relembrar isso. Colocar essas coisas pra gente Pra ouvir. assistir. Que nem eu te falei, o tempo vai passando e a gente vai, né, vai vivenciando outras coisas, mas, pô, a gente precisa fazer isso. Claro. A gente precisa uma hora Relembrar, sentar, né, conversar. relembrar esses momentos, zoar de novo. todo Zoar, mundo de colocar tem que o zoar. balde na porta de novo. E é isso, pô, é isso que a gente vai levar da vida, né? Fala um pouquinho dos eventos que você já fez aqui em Cambuí, região, quem você já conseguiu trazer, como é Olha. que você conseguiu trazer essas pessoas? Eu sempre tive envolvido com a questão de produção, né? Eu trabalhei com um grande empresário, que era o Marcílio Alves, e a gente fez, pô, quer dizer, a gente fez, eu digo assim, eu estava na produção nessa época. Uhum. A gente fez o Lu Santos, Titãs, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Gente de peso. RPM, na época do RPM, tinha acabado de soltar o Rádio Pirata, que era um disco na época, né? Tinha acabado de fazer um sucesso, o negócio explodiu, assim, de uma forma incrível. Então eu tive sempre uma ligação ali com esse pessoal. Eu sempre tive envolvido nessa questão ali de produção mesmo, de artista, de música, e Sempre nesse meio. sempre nesse meio. O Elias lembra disso, o pessoal da rádio lembra disso. A gente fazia muito show e a gente fazia a divulgação em Cambuí, na Estéreo Sul, e nós íamos todos pros shows. Então, pô, Acabava pegando Nossa. contato e, né? e a gente fazia muita coisa, assim. E eu tinha muitos amigos. Sem contar a bagunça, né? De vocês todos lá nos shows. Nos shows. Só nos shows. Aham. E... Então foi uma época muito legal. Usava muito Então, Fábio Júnior. eu gostava do Fábio, porque o Fábio era uma tática que eu tinha. Era uma tática que eu tinha. Então, assim, naquela época, como a gente não tinha internet e tudo mais, e a gente tinha que namorar, então, assim, o Fábio Júnior, ele vinha no momento certo ali, sabe? Ele era o famoso meme que hoje em dia a galera usa. Hoje em dia a galera envia memes. Antes era Fábio Era o Júnior. Fábio Júnior. Então, o Fábio foi legal, pô. E eu namorei aqui em Cambuí, tive minhas namoradas aqui, amei todas. Será sabe? que tem alguma namorada do Marcos aqui assistindo a gente? Eu acho que não. Acho que não. Mas assim, a gente sempre tive uma relação legal. Até hoje eu tenho uma relação legal com elas. Embora assim é difícil a gente se falar por essas questões que eu te disse. A gente vai vivenciando outras coisas. Sim. Mas eu nunca tive nenhum problema assim com ex minha de não falar mais. Pelo contrário. Quando encontra, a gente se Amizade. fala, a gente mantém uma amizade. E foi bem legal. Em relação aos shows que você estava falando, aqui em Cambuí eu acho que nós fizemos um show do Almir Sater. Fubazão, me lembra aí se eu estiver errado, manda aqui no Nos direct, comentários. nos comentários. Eu acho que nós fizemos o Almir Sater, inclusive foi muito engraçado o Almir Sater, porque foi assim, o Almir veio, né, e Cambuí, né, meu, tem umas histórias assim, cabeludas, né, e eu lembro que a gente foi levar o Almir Sater para passar o som, e o segurança não quis deixar ele entrar. Ele Cambuí falou- sendo Ele Cambuí. falou assim, o segurança falou, onde é que o senhor vai? Ele falou, eu vim passar o som. Falei, mas aqui não pode entrar não. Gente! O cara precisa passar o som. Não, a ordem que eu tenho é pra ninguém passar aqui. Eu falei, mas se o cara não for passar o som, não tem show. Eu falei, não, mas não vai entrar não. Ele não entendeu. Não entendeu. Então, E aí? olhou pra minha cara, olhou pra cara do fubá, olhou e falou... então tá, então vambora. Aí nós fomos almoçar, fomos comer um outro negocinho, voltamos mais tarde e tinha outro segurança que deixou ele entrar. E não conseguiu As entrar. coisas de Cambuí, né? Cambuí Então sendo rolou essa Cambuí. parada também aí. O Clevinho tá falando, sim, Almir Sater. Tá falando aqui festa do peão também. A gente era colaborador das festas, né? A Estéreo Sul, que eu te falei, foi muito presente nesse período em que a rádio teve sozinha. E depois teve a Rádio Cidade que entrou aí também, né? Mas assim, quando a rádio estava sozinha, a gente fez muita coisa.
Ele falou, levamos ele pra comer frango no bar do Sr. Tião, no Córrego. Aí, ó, tá vendo? O fubazão tá velho, mas a memória tá boa. A memória tá boa. A memória tá boa. A gente levou ele lá mesmo. E hoje você continua fazendo os eventos, né? Hoje eu Em faço. todo... Eu faço os eventos, porém assim, eu não gosto de fazer show mais. Eu fiz um show agora, por último, que foi o J Quest em Pouso Alegre, junto com a Orquestra de Heliópolis, que foi um evento para 18 mil pessoas. E como é que você faz? Você organiza tudo isso e é tudo muito sistemático, né? É muito sistemático, detalhe. é. A muita coisa produção que de evento... Pode acabar dando errado, porque é muita gente, né? Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade. Né? Você puxa uma responsabilidade para você. Hoje, que nem nós colocamos 18 mil pessoas, a estimativa pelo bombeiro foi de 18 mil pessoas no show do J Quest. Uhum. Foi um show aberto, foi um projeto que a Unilever trouxe para Pouso Alegre, que ele roda o Brasil. Um projeto captado pela Lei Rouanet. E foi um sucesso. Só que a organização do negócio é muito complexa. Porque você tem que ter autorização do bombeiro, você tem que ter autorização da vigilância sanitária, você tem que ter RT de palco, você tem que ter RT de tudo, você tem que ter segurança, brigadista, ambulância. E tomar conta desse pessoal E todo, assim, né? e você tem que organizar isso de uma forma, aí tem o RT do palco, o palco tem que estar ok, você imagina se dá um problema no palco. Deus. Né? Então, assim, é uma série de questões que você tem que estar muito ligado ali para não acontecer nenhum problema. Né? E sem contar que você coloca 18 mil pessoas dentro de um evento, se acontece alguma coisa, uma briga, uma facada, alguma coisa ali, A responsabilidade. é uma responsabilidade. Não foi você que deu, mas de qualquer forma é uma responsabilidade. Então, assim, Tá no seu evento, né? é uma coisa que tem que se pensar muito hoje em dia para fazer. E como eu sou uma pessoa mais pacata, no sentido literal da palavra, eu sou um cara mais tranquilo, assim, sabe? Eu não gosto de confusão, odeio confusão. Então, Passivo, eu descobri né? no teatro, não nem passivo, eu acho que eu sou um cara mais assim, de boa mesmo, sabe? Eu não gosto de confusão, porque tem cara que não tá nem aí, o cara vai, assume um compromisso desse, se der pau, se der um BO, não tá nem aí, Se pega foge o da mundo. responsabilidade. Então, assim, eu prezo muito pela responsabilidade dessas coisas. Então, hoje eu trabalho mais com a questão do teatro, porque o Que é mais teatro... família, né? teatro É é um uma coisa público mais- diferente. É um público diferente. O pessoal de teatro é um público que é mais... Eu não vou dizer pra você que é um público selecionado, não é isso. Mas é um público mais de boa. É um público mais tranquilo que vai assistir um teatro, né? Normalmente são famílias também, né? Família, é. Então o cara vai assistir uma peça e assim, é um ambiente já propício pra isso. Você não tem que organizar, você não tem que tirar VCB de bombeiro, você não tem que tirar RT de palco, você não tem que contratar segurança, você não tem que botar uma ambulância. Então, assim, o contexto todo já está pronto ali. Então, hoje, não é que a responsabilidade seja menos. A responsabilidade é a mesma. Né? Você está arcando com a responsabilidade. Mas, assim, então eu prezo muito hoje por trazer eventos de qualidade. Hoje a gente conseguiu chegar num nível que a gente consegue trazer um evento que está em cartaz em São Paulo, está em cartaz no Rio, em Belo Eventos Horizonte. grandes, né? A gente consegue alocar esse evento nos teatros onde a gente se apresenta de forma qualitativa. Então, assim, o Kleber Rosa, vamos fazer em Pouso Alegre? Super bacana. Da mesma forma que ele lota o Teatro Iguatemi, em Campinas, Teatro Evavilma em São Paulo, vamos fazer a mesma coisa em Pouso Alegre. Vamos fazer a mesma coisa em Bragança. Então a gente consegue trazer para o público artistas que têm uma expressividade nacional, com a mesma qualidade, com a mesma apresentação que ele faz num teatro grande, ele consegue fazer no nosso teatro ali de Pouso Menor. Alegre, consegue fazer num teatro menor. Então é isso que hoje, assim, eu prezo muito. Muito, mas é muito bacana essa isso, trazer essa qualidade. qualidade, né? Mesmo para os lugares menores, né? Cidades Somando menores. uma equipe mais bacana, e hoje, que nem eu te falei, eu consegui formar uma equipe, consegui trazer uma equipe para... Porque eu sozinho, antes, era muito difícil. Porque você tem que agregar um Muita monte de coisa. coisa. Então hoje não, hoje eu tô mais tranquilo para E aí trabalhar. você consegue atender mais pessoas, né? E Consigo. uma região maior também. Hoje você Exatamente. faz shows no Brasil inteiro. A gente, o Brasil inteiro é muita coisa pra te falar assim, mas eu Sim. faço muita coisa. Acabamos de fazer o Diogo Portugal agora em Belo Horizonte, então já abrimos um link com Belo Horizonte Uhum. pra fazer outras coisas lá. Eu faço muito aqui Bragança Paulista, Extrema, Pouso Alegre, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, então é mais a regional mesmo.
né? Porque você demanda de muita coisa também para fazer. Agora a gente tá com um evento em Juiz de Fora, é um pouco longe, é um pouco fora do âmbito nosso, mas a gente Fora vai do acabar território que tá fazendo acostumado. um evento legal lá. Então hoje com a questão da internet fica mais fácil da gente Ah, com impulsionar um certeza, evento, né? Centralizar um evento para um público, né? Mas existe ainda toda uma questão básica, tem que ser feito um trabalho de base Pra pra depois poder- vir o restante. Exatamente, você não pode só simplesmente utilizar A internet acabou. da internet e falar, pô, vou impulsionar aí, E já já era. era. Não é Não, assim. existe todo um trabalho, né, anterior. Tem que ter um trabalho legal, um trabalho de base ali, sabe? As pessoas, eu brinco com meus amigos, os velhos de guerra, né? Os dinossauros. Os dinossauros. Os dinossauros da produção. E os caras fazem flyer, fazem cartaz. Eu faço ainda. Eu faço um flyerzinho, embora com a quantidade menor. Diminuiu bem, né? Mas eu faço o flyer, então eu vou, já sei onde que eu levo os flyers, boto a minha equipe ali panfletando, faço faixas, faço lona, coloco um outdoor, faço rádio, que é Mas é extremamente bacana, importante. porque o teatro também abrange um público mais velho, né? Que não tá, às vezes, tão na internet, assim, que ainda precisa do panfleto, que ainda precisa do carro de som, que ainda escuta o rádio, né? Porque pro pessoal mais velho, o rádio tem até mais credibilidade do que um anúncio no Exatamente. Instagram, né? Exatamente. Ver a Então, faixa. a gente consegue trabalhar com todas as faixas Crianças também, etárias. né? Você panfletar pra Criança, criança. eu faço muito espetáculo infantil, né? E a gente acaba que vai para todas as escolas, leva um flyerzinho, aí a criança leva pro pai, o pai acaba indo no evento. Eu recebo muito flyer. Você recebe? Recebo da escola. Escolinha? Da escola. Então, você sabe o que eu tô falando. Teve uma semana que foi, acho que um mês, assim, que toda semana tinha alguma coisa. Era comprar não sei o que, era ir não sei na onde. Falei, ó, chega, você não me apareça aqui com mais flyer, que eu não aguento mais. E o nosso é de espetáculo. Inclusive, agora a gente tá com uma peça super legal, que é o Peter Pan, que é o pessoal de São Paulo, ali do Bibi Ferreira. É uma peça muito legal. Que É legal. um clássico, né? Aham, do cinema, sim, o Peter todo Pan, mundo- né? Então, assim, Todos os pais querem levar os filhos para assistir. Né? pois é. Tomara. Tomara que a gente lote o teatro. Quando a gente tem filho, assim, a gente vê algo da nossa época, que a gente assistiu, que faz parte da nossa história, a gente quer levar os filhos. Você quer mostrar A pra gente criança, quer mostrar, ó, né? isso aqui que é desenho de verdade, isso aqui que é história, isso aqui. Porque hoje em Exatamente. dia, os desenhos estão muito pra trás do que a gente assistia antes. Na minha época, os desenhos da minha época era campeão. Corrida Maluca, Pica-Pau. Pô, vários. Eu boto Tom meu e filho pra assistir Jerry. Pica-Pau, Tom e Jerry, essas coisas. Porque hoje em dia é uns videozinhos no YouTube mais sem graça do mundo. Esse é Baby Shark, é não sei o que eu fico assim, gente, da onde que é você um Miguel violento. Na onde que vocês estão vendo graça nisso aí? Shark. E vicia a criança. Vicia, e ela quer ver, e o negócio Você quer ver um negócio que vicia a criançada, que é impressionante? Eu nunca vi um negócio daquele, é a galinha pintadinha. Olha, eu falar pra você que eu não ponho pros meus filhos. É o tal da galinha de birra. pintadinha. É um negócio de outro mundo. Eu já vi filho de amigo meu assim, parado e botou a galinha pintadinha. Parece que abre um mundo na frente da criança. Mas isso é triste, né? Porque isso vicia a criança. É. Hoje em dia os desenhos são muito coloridos, tem muitas coisas que são pra prender mesmo a atenção e acaba prejudicando a criança. Na verdade, Exato. a criança não deve ser exposta às telas até 2 anos de idade. Você sabe que você tocou no assunto agora que eu particularmente, eu acho assim, a internet, ela é maravilhosa, ela auxilia muito a gente em vários aspectos, mas a questão negativa da internet é um problema que tem que ser solucionado rápido. Essa questão da inteligência artificial que tá aí agora, eu não sei se você chegou a ver um vídeo recente que tá rolando na internet do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. Você chegou a ver Não isso? vi. Então, eu tenho muita cautela com o celular. Eu não vejo o que o pessoal tá vendo. Todo mundo me zoa às vezes, porque você não vê. Porque eu trabalho é com nova, o né? Você- Então, mas eu vejo esse problema. Lá em casa eu tenho. Meu marido é aqui o tempo todo. O Elias é aqui o tempo todo. Isso prejudica a gente, prejudica a nossa vida, atrasa a nossa vida. É muito bom. Eu vendo. Hoje, digamos que 90% da minha renda vem pelo celular. Eu tenho uma loja online, eu posto, eu vendo. Me traz grana. Mas isso aqui acaba com a vida da gente. Então, assim, a inteligência artificial é muito perigosa. Sim. Esse vídeo que eu vi, eu não acreditei. É muito perfeito. É o próprio Silvio Santos na bancada do Jornal Nacional com a voz dele apresentando o jornal.
Então, assim, você fala, meu, se chegou nesse nível, você imagina, você vê esses golpes que estão acontecendo hoje. O Muita cara clona a coisa. sua voz, ele consegue clonar a sua voz numa ligação de telefone. Se ele ficar com você 2 minutos, ele clona a tua voz, consegue elaborar um texto, consegue mandar esse texto pros teus pais, Exatamente. você entendeu? Pedir uma exato. grana e aí vai. Então, quer dizer, eu acho assim, tem que ter um A limite. gente tem que ter muita cautela. Hoje existe sites que ajudam a gente demais. Tem aí um site que cria textos pra gente, que responde perguntas, uma inteligência artificial. Você põe lá como fazer tal coisa, ele te É dá o lado bom. o passo a passo. É o lado Isso bom. é ótimo. Se a gente souber usar isso, a gente faz dinheiro, a gente, né, sobe de nível, de inteligência e tal. Mas se a gente não souber usar também, a gente se afunda. E isso tem muito a ver com as crianças também, né? Porque hoje em dia a nossa vida é muito corrida, muita coisa pra fazer. E o mais fácil que a gente tem pra fazer é dar isso aqui pras crianças. Né? Muitos pais E- hoje, eles colocam um celular na mão dos filhos e transferem toda a responsabilidade para a escola. É uma coisa errada também, Sim. não é? Então hoje os professores, eles são vistos diferente do que era na minha época. Né? Eram super respeitados. Hoje Sim, respeitavam o professor. Muitos transferem essa responsabilidade, só que se o professor fizer qualquer coisa, estão lá em cima do professor também, né? Exatamente. Brigou, falou mal, e se falou do meu filho alguma coisa, não, meu filho não fez isso, passa a mão em cima da criança, Pois só que é. assim, cadê a responsabilidade de pais como pais, né? Ensinando, orientando, né? Então essa questão da Supervisionando. internet é perigosa. Ela é, ao mesmo tempo que ela é super bem-vinda, auxiliou demais uma geração aí de 20 anos até agora que está se beneficiando da internet. Eu fiz um evento agora, é meio absurdo o que eu vou te falar aqui, mas é a realidade. Eu fiz um evento em Belo Horizonte, eu não sei se você já ouviu falar do Thiago Fint. Aham. Thiago Fint é um fenômeno, né? Eu tive o prazer de conhecer o Fint e fora do lance todo dele, enfim, de internet, Sim. conheci ele como pessoa, a gente conversou bastante, inclusive fui agraciado pelos cursos dele, me deu todos os cursos dele. Que bacana, eu sou E, aluna eu também. tô fazendo o curso dele, é bem legal. E assim, é um cara que falou pra mim o seguinte, ele virou pra mim e falou, Marcos, eu vou te contar um negócio aqui, você pode não acreditar. Nós fomos fazer o evento dele com o Diogo Portugal, no Shopping Boulevard, em Belo Horizonte, que ele estava lançando um módulo dele, que é o Nômade Milionário. E nesse módulo, ele convidou 300 alunos presenciais e 6 mil online. Então ele estava com 6 mil alunos que tinham comprado o curso online e mais 300 Presencial. alunos presenciais ali. Ele falou para mim o seguinte, ali no bastidor a gente tava conversando, ele falou, cara, as pessoas não acreditam no poder de escalar um produto e trabalhar com PLR. Mas, cara, eu fiz em 10 minutos que eu abri meu curso, eu fiz 10 milhões de reais. E a galera não Em entende 10 esse minutos, poder. em 10 minutos eu abri meu curso. Essa galera vai estar agora, daqui a pouquinho, na minha live. E ele falou. Aí a gente sentou, tal, depois que o Diogo abriu o show, o Diogo fez o stand-up dele, abriu o show do Thiago, aí o Thiago, tal, na hora ele falou, eu tô com 6 mil alunos aqui, mais 300 aqui, vamos sortear um Camaro agora. Sorteou o Camaro. Então, assim, você vê o poder que É a um poder internet tem. gigantesco. Só que né? a galera não entende. E é o que acontece com os desenhos, com os videozinhos. E fica ali preso. Então, acho que se souber usar de Sim, uma forma se legal, souber usar. né? Tem que ter muita cautela. Só que surpreende. Igual eu É. vejo que eu tô rodando ali sem finalidade. Não, peraí, vou fazer outra coisa. Porque prende. O tal do TikTok, por exemplo. Não TikTok, tenho se nem no meu celular. Se você ficar no TikTok, eu digo isso de uma maneira geral. Tanto o adulto, eu conheço muito adulto que vive no TikTok, que vive o dia inteiro ali, passando o dia. Você quer ver um negócio também que é surreal? Você entra num restaurante hoje, por exemplo. Você entra numa padaria. Você vai lá, os Todo caixas estão aqui, mundo. ó. Os garçons estão aqui. Todo mundo. Sabe? Então você fala, isso aqui é o mal do século. Se Sim, você não mas souber vê usar, você entrar no restaurante e olhar nas mesas, tá casais, todo mundo. assim, pais e filhos. Fui num restaurante esses dias com os amigos e tinha um casal, juro pra você. A gente sentou do lado, nós pedimos uma bebida, a gente pediu comida. Eu juro pra você, o casal, a menina na frente, o cara aqui, eles não se olharam. Eles não se olhavam, eles não se falavam. Os dois aqui, o tempo Exato. todo que a gente ficou ali,
Os dois aqui no celular. E fazendo o quê? Rodando telinha. Rodando tela. Então, tipo assim, eu acho que tirou um pouco da questão humana, assim, do relacionamento mesmo, sabe? Sim. Então, assim, Mas é questão de não saber usar mesmo. Tem uma ferramenta gigantesca na mão e mas essa não atitude sabe que usar. você tem em relação a saber parar, a saber dosar o seu uso de internet, isso é sensacional. sim, e eu seguro Né? muito os E meus olha que você é uma filhos. pessoa nova. Sim, Então, assim, eu acho que vindo de você uma atitude dessa, pô, é exemplar para as pessoas pararem um pouco para pensar nisso. Falar, pô, graças a Deus. E eu seguro muito os meus filhos, né? eu acho que como trabalho, como ferramenta de trabalho, ok. Tá Mas ótimo, na verdade. você trazer isso para tua vida, né, 12 horas por dia, porque você dorme 6, 7 horas, né? É, 12, se você ficar ali na internet usando, utilizando daquilo ali, você não tá vivendo, pô. não Tá tá vivendo um vivendo. mundo meio que, Até né? porque isso mexe com você. Você fica irritado, você fica cansado, mexe com a sua mente, você fica improdutivo. Às vezes você Exatamente. tá rodando ali. Ai, deixa eu parar. Mas o que que eu vou fazer? O que que eu faço agora? Ai, vou voltar. Virei inconsciente. Eu já vi vídeos de crianças, bebezinhos, que têm abstinência. Que tem abstinência. Tem aquelas pessoas que deixam um bebezinho o tempo todo em frente à televisão. Você tira pra você ver a criança. Você viu uma cena Vídeo de que aconteceu no abstinência. avião esse tempo atrás? Você chegou a ver isso? Isso eu cheguei a ver. Que a menina começou a gritar, Sim. gritar e. Todo enfim, mundo achando o que que tava acontecendo. que Ela ela tava era por tendo causa alguma do celular. crise e era por causa do celular. Então você vê que o nível do negócio é muito radical. Então tem que haver, eu acho, um limite Uma mesmo. consciência das Uma pessoas. Mas consciência. muitas vezes é falta de informação também. Falta de, acorda! É. Isso faz mal, né? Pois é. Tomara que as pessoas despertem para isso, né? Sim, tomara. Tomara que todo mundo desperte para isso e consiga ver o perigo também, que ao mesmo tempo que o negócio é excelente, é bom, facilita a vida de Vamos muita usar pra gente, algo bom. usar pra, né? Exato, vamos dar uma Vamos olhada lá. Tem mais gente nos aí? comentários. Uma coxinha aqui. Pode comer, vai comendo aí enquanto isso. Dona Chiquinha. É isso, né? É Dona Chiquinha, isso mesmo. Tudo Tá junto muito e bom essa misturado. Eu coxinha. nunca vi uma briga no teatro. Colecionador de figurinhas e coisa do passado. Agora é colecionador de flyers. Eu estou conseguindo contar minha história graças à inteligência artificial. Não sei quem é esse tudo junto e misturado aqui. Rafael Rodrigues, Monstro Sagrado. Faz falta no Dia Sul Mineiro. Tá aí um ótimo nome da locução e direção artística da Rádio Cidade. Estilo diferenciado que faz falta na nossa rádio hoje. Polêmica. Quem será? Rafael Rodrigues. Não sei. Rafael, tudo bem? Monstro Sagrado. Faz falta no Dia Valeu. Sul Mineiro. Tá aí um ótimo nome pra locução. Legal, legal. Muito bom. Gente, o que mais? Marcos, você tem mais alguma história Olha, engraçada pra Eu gente tenho contar muita agora coisa no que eu não final? posso falar aqui. Ah, meu Deus, mas conta Não, um não posso falar aqui. pouquinho. Tá todo mundo de cabelo em pé. Quando eu vim pra cá, no grupo, você não tem noção. Ó, Marcão, cuidado Mas que você vai conta falar sem lá. nomes. Conta sem nomes. A Não galera quer posso, saber. não posso contar. Não posso contar, não posso falar nada. Eu acho que esse eu já falei tudo já. Mas assim, mais uma vez eu queria deixar claro o meu carinho aqui por Cambuí. Eu adoro essa cidade. Foi uma cidade que me acolheu. Todas as pessoas com quem eu me envolvi aqui foram muito bacanas comigo. Todas, sem É uma tirar cidade ninguém. acolhedora, Cambuí, né? Eu também não Muito. sou daqui e... Você é de onde? Eu nasci no Japão, É mesmo? sim. É mesmo? Meu pai é do Japão. Minha família é do meu pai, né? Do Japão. Nasci Olha por que lá. legal, pô. Não fiquei por lá muito tempo, né? Voltei pra cá com 1 aninho. Morei em São Paulo e aí vim pra cá com 6 anos de idade, mais ou menos. Você tá em Cambuí desde os 6 anos. Desde os então. 6 anos. Então, Sou você é cambuiense, cambuiense. eu sou cambuiense, né? Ninguém acredita quando eu Cambuí. falo que nasci em Cambuí. Em Cambuí não, no Japão. Mas então, Cambuí, pô, me recebeu muito bem. Eu tenho muito carinho aqui pela cidade, pelas pessoas. Toda vez eu passo, eu venho aqui. Agora não tem mais a central pra comer Não a tem. torta de frango. Tem a Saboricia, que também é... O Sabor e antigo. Companhia. Você sabe que é Sabor e Companhia é antigo pra caramba, né? Sim, desde... Eu acho que foi passando de dono pra É. dono, mas na época a rádio fazia comercial pra eles. Igual você mostrou a Boom ali. A Boom Comunicação. Eu conheço a Boom desde a minha época de rádio. Eu não sei se é a mesma coisa. É do Celso. Não, naquela época era do Painha. Era do Painha, né? O Painha tá por aí ainda? Tá nativa? O que o Painha tá fazendo aqui em Cambuí?
Mas tá aqui. Aposentou, ganhou muito dinheiro também, né? Com as camisetas dele também. O Grilo, não sei, o Grilo ainda tá aqui em Cambuí também? Tá por aqui ainda. O que o Grilo tá fazendo? É dono de boate, não? É tudo Aluga som. palco e som. Sim. Grande Grilo. Baiano do som, tá aqui também ainda? Tá por Você aqui. conhece essa galera? Conheço através da O Elias, Baiano né? do som. O Elias, o Marcelo com a... Como é que chama a banda dele mesmo? Master Banda. A Master Banda. O Elias nas Tem o gambiarra. Aranha também, né? Que faz parte da E o Master. Elias Santos sempre na gambiarra, cheio de fio pra tudo quanto é lado. É, Corre com fio lá pra em cá, casa é tudo corre com cheio fio pra lá. de fio. corre com fio pra lá, corre com fio pra cá. Desse Elias- jeitinho. Você lembra que o Elias tinha uma S10 a gás? Você lembra disso ou não? Não, eu não lembro, mas eu já ouvi falar muito Uma dessa das S10. peripécias dele. E É é uma lá em das. Bragança, abastecida. S10. É cada um. Batia, saiu daqui pra abastecer lá em Bragança, Paulista. É umas ideias, assim, que É, ainda mas tudo é quero. vivência na vida, né? Aham. Mas o carro dos Flintstones, pelo amor de Deus, não tem pra quê. Os fios são os Os fios são mesmos. mesmo. Por isso que dá uns probleminha técnicos de vez em quando. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer, André. A gente tá O cara terminando o que tempo. falou sobre esse tudo junto misturado aqui, que ele falou que tá conseguindo contar histórias deles por inteligência artificial, ele falou, sou o Giannini. Janine. Ah, tá. Eu sei quem é. Janine, músico. Giannini, fala pra gente se você é um músico, amigo. Como é que Dá um você coloca toque uma aí. foto de um arara no seu perfil? Como é que faz? Como é que a gente vai saber que é você, meu amigo? Um arara não dá pra saber. Realmente não dá pra saber. Mas, o que mais que tem? Bem, gente, olha, se teve alguém que eu O não Elias tá lembrei, contando aqui que o som do rodeio de Cambuí é do Grilo. é do Grilo. Do Grilo. Grande Grilo, não vi mais o Grilo. O filho do grande Alcibiades. Alcibiades já se foi também, né? Digam aí. Alcibiades já tem bastante tempo. E como é que chamava a mulher do Alcibiades mesmo? A mãe do Grilo, eu esqueci o nome dela. Mas eu não sei, ela é viva ainda, será? É. Comandava o Garfo de Ouro ali. Maravilha. Então, assim, e muita gente que eu não vou lembrar aqui agora. A Alessandra, que trabalhou com a gente na rádio também, é uma Ah, tem querida. muita gente. Renatinha muita história, Bueno. né? Enfim, gente, é muita gente. O Jaimão a gente quase não falou do Jaimão aqui, porque, né? O Jaimão sempre foi um cara sério. Ele é advogado aqui, não é o Jaime Almeida? Qual o sobrenome do Jair? Almeida. Ah, é o que faz as cerimônias de casamento. Ah, Ele faz cerimonial de casamento? Ei, Jaimão! Que coisa, hein? Como é que a vida dá volta, hein, bicho? Então. E o Jaimão, pô, era também. Eles morávamos juntos, eu, o Cleverton, que é o Clevinho, o Fubá, pros íntimos, e o Jaimão. O Jaimão era a cobaia nossa, que tomava o banho de água, de balde, era o Jaimão. Era ele que tomava e ficava puto com a gente. E era o chefe da rádio, ele era o gerente da rádio, né? E naquela época, como era a rádio era do Grupo Bragantina, quem era o nosso chefe mora era o Carlos Alberto Vicchiati. O Fubazão até arrepia quando eu falo do Vicchiati. De saudade, não é, Fubá? Ah, meu E Deus. o Vicchiati era uma figura também. Então, assim, pra você entender, a gente era uma grande família naquela época. Todo mundo se divertia. A gente trabalhava, ganhava o nosso dinheiro, se divertindo. Que E assim, bacana. numa energia muito legal, muito bacana mesmo. E a gente tinha um feedback das pessoas, assim, de uma maneira bem legal. Nunca teve alguém que falou, pô, que merda de rádio, que não sei o que. Não, sempre Sim, foi foi uma legal. história de sucesso, né? Foi sucesso, E muito a Estéreo Sul bacana foi... você contar pra gente essa sua trajetória, né? Que veio de Pouso Alegre, passou ali pela Estéreo Sul, fez vários eventos aqui na nossa cidade, Sim. né? Trouxe muita coisa aqui pra nós e continua essa sua trajetória, né? Trazendo eventos É. de qualidade pra toda a região. É muito bacana, parabéns. Obrigado, pô. Eu fico lisonjeado, assim, de vocês terem me chamado e realmente foi muito legal. Espero que a gente se veja outras vezes Com aí. certeza. Tomara que dê certo essa história do churrasco, Fubá. Estão falando aqui, ó. Elias, responsa tua, hein, Elias. Que o Elias ficou de olhar um sítio O pra Elias ter o ficou de ver um churrasco. sítio, a gente já levantou até o preço já. Então, vê lá pra nós. Vê esse negócio pra gente fazer esse churrasco aí, trazer a equipe toda, a gente fazer umas camisetas da Estéreo Sul, pra gente reviver todo aquele momento lá e vida que segue, né, meu? Porque a vida é rápido, né? A vida Sim. passa, é um sopro. É um sopro, sim. Então, pra você ver, que nem eu te falei, a gente fala no grupo como se a gente tivesse se visto ontem.
Mas, pô, quanto tempo já se passou isso? 20 E é e tantos necessário esse anos. reencontro, viu? Porque já já É, a gente não sabe quando é a última vez que a gente vai reencontrar Pois é. a pessoa, né? Então, então, demonstrar acho esse que carinho, estar junto é muito a importante. gente tem que estar junto, tem que valorizar as pessoas que valorizam a gente. Sabe? Sim, A gente vive num mundo hoje, não tô generalizando, mas o mundo hoje ele é um pouco superficial. Então, por causa disso aqui. as relações, elas estão muito interpessoais, as relações, elas estão desgastando. Não tem elas olho no tão olho se- mais, não né, tem. contato. E é muito rápido, né? É tudo hoje muito essa rápido. energia trocada. Não tem. Então, assim, quando você tem pessoas que te valorizam pelo que você é, pessoas que realmente Sabendo essa história, gostam né, de que gostam você, que têm um carinho por você, tem que valorizar essas pessoas. Porque o que mais você encontra hoje em dia são pessoas que, de certa forma, têm algum interesse em você, de algum, sei lá, em algum âmbito da tua vida, em Exato. algum momento da sua vida, você pode favorecer essa pessoa de alguma forma. Exato. Então, essa é a visão que muita gente tem hoje em dia. A pessoa não te valoriza por aquilo que você realmente consegue entregar Sim, para pelo ela. aquilo que você pode oferecer. Exatamente. Então, assim, quando você tem essas pessoas, tem esse carinho, tem que valorizar, tem que manter com Tem que estar você. junto, porque é Porque, muito gostoso É, isso, pô, é né? muito legal você poder dar um abraço num amigo teu de tantos anos e falar, pô, cara, que legal te ver, né? Ver E- como ele tá, é. né? Ver como ele cresceu, como é que ele evoluiu. Exatamente, é por Isso aí. é muito legal mesmo. É isso. Gratidão, Marcos, pela sua presença aqui, pelo nosso que te bate-papo. agradeço, Foi pô. muito bacana. Deus abençoe Obrigado sua aí pelo trajetória. convite. Obrigado. Obrigado mesmo. E espero Obrigado, nos Andréia. vermos mais vezes. Deixa eu dar um alôzinho certeza. aqui para os nossos patrocinadores novamente. Gratidão a todo mundo que apoia a gente, Arte Pedras, o Anderson, que é nosso assessor jurídico, também a Book Comunicação, abraço lá para o Celso, para toda a equipe que sempre nos atendem tão bem. Melo Carvalho, hoje o Melo não tá por aqui, né? Ele sempre assiste, sempre manda um comentarinho. Hoje não tava por aqui. Ah, então hoje ele ficou pra descansar. Mas um abraço, Melo. Um abraço, Marcilene. Deus abençoe vocês. Climec, da doutora Josiane, do doutor Paulo Henrique. Gratidão por vocês apoiarem nosso podcast. Doutora Danila Neres, gratidão, Danila, pelo seu trabalho que você demonstrou aqui com a gente, pela sua participação. Muito obrigada. E delícias da dona Chiquinha, ó. Temos aqui as delícias dela. Ela mandou pra gente aqui salgados, tanto assados como os fritos. E assim, são dos melhores da nossa cidade, viu? Gratidão pra todo mundo aí. Acha aqui Cambuí também, que nos apoia. Cambuí na mídia. Choquei Cambuí, que tá sempre aí com a gente, sempre nos apoiando. Muito obrigada, gratidão a todos vocês. Marcos, a gente sempre termina assim. Eu Diga. olho pra cá, falo, fique ligado no... E você olha pra cá e fala, na Rocha Cast. Pessoal, posso só falar mais uma Claro. coisa? Clebão, coxinha boa, hein? Vai estar no camarim. Pessoal, o link do meu projeto se chama Tons sobre Tom. Então, quem quiser assistir um pouco desse projeto, clica lá, assiste, que é bem legal. São 3 músicas que a gente fez A no gente vai projeto do Tom. colocar ali na descrição pra eles E darem dá uma essa olhada. força lá pra gente. É isso? Então, bora lá? Fique ligado no... Na Rocha Cast. Uhul! Valeu, obrigado, gente.